Então existe uma ciência para se ter mais sorte na vida? Ah, com certeza. Sorte é sucesso ou fracasso aparentemente causado pelo acaso. Pode parecer para você ou para outra pessoa que foi por acaso, mas quando você abre a cortina, vê tudo o que aconteceu antes, como se candidatar ao emprego. Tive sorte na entrevista. Adivinha? Escrevi o bilhete de agradecimento, estava preparada. Fiz muita coisa para chegar até ali. Ela é professora em Stanford, autora best-seller e uma das maiores vozes mundiais em criatividade. Recebam a doutora Tina Sillig. A frase que mais uso no trabalho é: o que posso fazer por você? Como posso ajudar? Na maioria das vezes, ninguém precisa de nada. Mas quando precisa, geralmente é algo pequeno e fácil para mim. Tipo um favorzinho de 5 minutos. Mas para elas, é muito significativo. O que você diria que é a fórmula para criar mais sorte na vida? Certo. A estrutura que eu apresento no meu livro é que... Então existe uma ciência para ter mais sorte na sua vida? Ah, com certeza. Acho muito importante começarmos com uma definição, porque... De sorte. Qual é a definição de sorte? Certo. Então, quando eu pergunto às pessoas, tem muita enrolação. É tipo, mas a definição é muito importante. A definição de sorte é sucesso ou fracasso aparentemente causado pelo acaso. Aparentemente. Parece e pode parecer para você, pode parecer para outra pessoa que foi causado pelo acaso, mas quando você abre a cortina, vê todas as coisas que aconteceram e que prepararam o terreno para algo realmente sortudo acontecer. Também é extremamente importante diferenciar fortuna de sorte. Qual é a diferença? Grande diferença. Fortuna é o que acontece com você. Sorte é algo que você controla muito mais. Você é afortunado ou não por onde nasce. Quem são seus pais? Como está o tempo no seu aniversário? São coisas fora do seu controle. Pensei hoje de manhã, nossa, que sorte não ter trânsito até o aeroporto, né? Essas coisas fugiam do meu controle. Mas sorte eu controlo. Como me candidatar ao emprego? Tive sorte na entrevista ou na segunda. Adivinha? Escrevi o bilhete de agradecimento, estava preparada. Fiz muita coisa para chegar ali. Vivemos numa dança constante entre fortuna e sorte. O que acontece conosco e como reagimos. E às vezes, essa dança é tão entrelaçada que é difícil diferenciar. Mas se você realmente separar as duas coisas, começa a ver onde tem mais controle do que imagina. Onde você sente que tem mais sorte na sua vida? Ai, meu Deus, eu diria que são as pessoas na minha vida. Eu realmente tenho a família mais maravilhosa, os amigos mais maravilhosos e percebo que eu cultivo isso. Passo muito tempo fazendo coisas por outras pessoas. A coisa mais comum que digo no trabalho é: o que posso fazer por você? O que posso fazer por você? Como posso ajudar? E também com amigos, sabe? O que posso fazer para ajudar? Na maioria das vezes, as pessoas não precisam de nada, mas quando precisam, geralmente é algo pequeno que seria fácil para mim, tipo um favorzinho de 5 minutos que eu posso fazer e que é muito significativo para elas. Fazer uma apresentação, dar um recurso, ajudar a se orientar em algum imbróglio político que elas não entendem. Nossa, muito obrigada. E depois isso volta. E é tipo, eu nem lembrava que tinha feito aquilo, porque era uma coisa tão pequena, mas foi tão significativo para elas. Em algumas das palestras que dou, gosto de fazer um exercício no início do meu discurso, em que todos pegam o celular e pensam em uma pessoa da vida deles que fez algo por eles e que eles querem agradecer. E mandam uma mensagem rápida logo no início do meu discurso, agradecendo essa pessoa e simplesmente dizendo: eu te agradeço por isso. E é incrível. No final do meu discurso eu digo: peguem o celular Adoro e isso. vejam se essas pessoas responderam. E as pessoas ficam. As respostas que recebem são tanta gratidão e reconhecimento de volta. E eu digo: vejam o que vocês acabaram de criar com 15 segundos mandando uma mensagem de agradecimento para um amigo, ou seja quem for, um familiar, um colega. O vínculo que vocês criaram com essa pessoa e como isso a fez sentir hoje vai muito além no futuro, para criar sorte para vocês. O potencial de mais coisas boas acontecerem. E tudo isso levou só 30 segundos. Bom, é um exemplo tão bom. Eu adoro isso. É genial fazer isso em um período tão curto de tempo. Há poucas semanas, como experimento. Eu faço muitos experimentos, e essa é outra faceta da sorte. Tentar muitas coisas e manter o que funciona.
Esse podcast, em algum momento, foi um experimento, e você foi colocando mais lenha na fogueira. É construir em cima do sucesso. De novo, separando tudo. Mas eu fiz um experimento. Eu fiz uma oficina online e gratuita de reformulação da sorte. Pensei, qual é a intervenção mínima viável que eu poderia ter para ajudar as pessoas a terem mais sorte? E simplesmente publiquei no LinkedIn. Tive cerca de 75 pessoas inscritas e fiz 2 domingos, 2 oficinas de 1 hora com 1 semana de intervalo. E aí passamos por todas essas coisas diferentes que as pessoas podem fazer para ter mais sorte. E elas precisavam se comprometer a fazer algo durante a semana e depois relatar na semana seguinte. Várias pessoas escolheram a gratidão. Posso te dar alguns exemplos do que Como aconteceu? sendo uma das coisas que fizeram. Como uma das coisas que iriam fazer naquela semana. Sim, vamos certo? ouvir. Então, uma pessoa foi consertar o carro e quando consertou, ficou muito grata ao mecânico. Disse, muito obrigada, você fez um ótimo trabalho. O carro está funcionando lindamente agora e está bem limpo. Não poderia estar mais satisfeita com o atendimento que você me deu. E o rapaz disse, sabe de uma coisa? Vou te dar $80 de desconto. Instantaneamente, né? Gratidão. Só por causa da gratidão? Por causa da gratidão. Outra pessoa ligou para alguém que tinha sido mentor dela e a ajudou a conseguir um emprego 1 ano antes e deu orientação. E ela disse, sabe de uma coisa? Ela ligou 1 ano depois e disse, só quero contar como estão as coisas e agradeço todos os conselhos que você me deu. No final da ligação, surgiram outras oportunidades ótimas que ela não conhecia. E uma terceira pessoa contatou seu treinador de xadrez. Era uma mulher. Ela estava, acho, em Oxford e agora era uma pobre estudante de pós-graduação. E ela tinha sido jogadora profissional de xadrez. Ligou para o treinador com quem não falava há 3 anos e disse, só quero te agradecer muito por tudo o que você fez por mim. Isso foi muito significativo. E no final da ligação ele disse, sabe de uma coisa? Sei que você não pode pagar. Vou te treinar de graça, se talvez você puder me ajudar a aprimorar meu inglês. E as 3, quer dizer, perceberam que não existe prazo de validade, né? Não significa que você precisa fazer na hora. Tipo, mesmo 3 anos depois, ainda foi valioso. Nossa, que lindo. O que você diria então que é a fórmula para criar mais sorte na vida? Certo. Então, a estrutura que apresento no meu livro é que a sorte é onipresente. As oportunidades de boa sorte são abundantes, mas são como o vento, são invisíveis, são poderosas e estão sempre presentes, mas são invisíveis. Se são como o vento, você precisa de uma vela para captá-las. Como você capta os ventos da sorte? Essa é a estrutura. Há 3 coisas principais que você precisa fazer. Primeiro, construir o navio. É todo o trabalho interno. Pense na frase, a sorte favorece a mente preparada. O navio é essa mente preparada. Depois, você precisa recrutar sua tripulação, porque a sorte raramente navega sozinha, né? Você precisa de outras pessoas, e é aí que entra a gratidão. Tipo de esporte. Exatamente. Sorte é um esporte de equipe, e o terceiro é como você issa a vela. Então, são as coisas que você faz todos os dias para captar aquele vento que está soprando. Nossa, você não tinha uma imagem disso também? Tenho. Quer ver? Sim, vamos ver. Onde foi parar? Está bem aqui. Eu criei essa imagenzinha. E o que é divertido nessa imagem é que eu queria capturar todas as formas de se engajar com os ventos da sorte. Então, se você está se engajando com os ventos da sorte, você pode ficar dentro. Pode basicamente ignorar, fechar as cortinas, dizer, eu não me importo, minha vida é minha vida. Não vou fazer nada sobre isso. Você pode ser um catavento no topo da casa, onde você está olhando para isso. Girando, você né? percebe, mas não faz nada. Sabe, é engraçado. Eu estava pensando nisso ontem porque estava dando uma palestra numa parte do campus de Stanford, onde não vou com frequência. E pensei, nossa, tem todas essas coisas lá fora, pela janela, que eu não conheço muito bem, e aqui estou eu nesse campus e eu vejo isso. Vou me engajar ou não? Muitas vezes vemos coisas que estão ali, oportunidades, mas não fazemos nada. Pensei, sabe de uma coisa? Preciso ir àquele museu. Preciso me apresentar àquela pessoa. Preciso me engajar, porque senão sou só um catavento girando, vendo tudo, mas sem fazer nada. Sim. Você pode ser um balão de ar quente, e isso é interessante. Às vezes na vida precisamos ser um balão de ar quente, sabe? Deixando os ventos nos levarem para onde quiserem. Quando me mudei para a Califórnia, bem mais jovem, pensava, só quero ser uma folha ao vento, quero ver quais oportunidades surgem. E existem momentos na vida, tipo quando você está na faculdade, quer fazer muitas disciplinas. Quem sabe o que eu vou cursar? Exatamente. Antes de algo ser sua paixão, é algo que você não conhece nada, então você vai tentar muitas coisas.
Você pode ser um moinho de vento. Um moinho de vento capta a sorte com eficiência em um lugar local, em um emprego, numa aula, no seu laboratório, no seu podcast. Tipo dizer, certo, vou aproveitar isso aqui e extrair todo o suco dessa oportunidade aqui. Ou você pode dizer, tem algo que quero realizar ou algo que quero fazer. Não está aqui agora e eu vou construir um veleiro. E vou sair em busca dos ventos, e vou mover minha vela, vou ajustar a vela, vou ajustá-la para captar a sorte que vai me levar ao meu destino. Nossa, e se você está num veleiro e não sabe para onde está indo? E não vê nada à sua frente? Sim, você precisa ter uma bússola, precisa saber para onde está indo, e essa é uma das partes da sua mente preparada. Ter objetivos bem claros, senão... Quer dizer, acho que você pode sair um dia e velejar pela Bahia e voltar. Mas se você quiser, o que também é divertido, né? Mas se você tem um destino, fica muito mais fácil apontar a vela na direção certa. Qual foi a parte mais surpreendente da sua pesquisa sobre sorte que chocaria a maioria das pessoas? Sabe, existem coisas fundamentais que as pessoas não percebem que afetam a sorte delas. Então, o capítulo de abertura é sobre valores e por que você precisa ser muito claro sobre seus valores fundamentais para ter mais sorte. Por que isso? Basta ler o jornal todos os dias e ver pessoas que não eram claras sobre seus valores fundamentais e que acabam na prisão, né? Pessoas que entram num caminho perigoso, tomam decisões pouco inteligentes. Se você tirar um tempo para realmente pensar sobre o que é importante para você, no que você não vai ceder, então, quando pedirem para você fazer algo, tipo, você pode só maquiar esses números, ou você pode só exagerar o que esse produto faz, ou, no meu caso, foi uma situação quando eu estava no meu primeiro emprego depois da faculdade. Pediram para eu me passar por outra pessoa numa conferência e ir lá sem contar que eu trabalhava para a empresa e dizer que eu era Tina Seelig, de Stanford. Sabe? Sim. Só estar lá. Para pesquisar e espionar Exatamente, mas fui pega. Porque você mentiu. Fui pega. Você... Eu menti. Quer dizer, e eu nem por um segundo parei para pensar que, nossa, Tina, isso não está certo. E existem muitas formas de se prevenir contra tomar decisões assim. Você pode ter um conselho pessoal de conselheiros, sabe? Pessoas a quem você pode recorrer e dizer, ei, escuta, Louis, isso parece certo. Estão me pedindo para fazer isso. Está tudo bem? Imagine isso na capa do jornal. Sabe como eu me sentiria se a história do que eu fiz fosse algo que todo mundo soubesse e também poder se afastar, sabendo que isso é uma opção, que você pode, se estiverem te pedindo para fazer algo que não é consistente com seus valores, dizer não. Isso é tão interessante, porque sabe, eu digo que nem todo dinheiro é bom dinheiro, e meu negócio funciona principalmente com patrocínios. E tem muitos programas por aí com patrocinadores diferentes, mas para mim, decidi desde cedo que tem certas categorias que eu não vou promover no meu programa. Meu programa é sobre positividade, crescimento pessoal, desenvolvimento e se tornar uma versão melhor de si mesmo. E tem muitas empresas que, digamos, não apoiam isso, que querem me dar muito dinheiro. E eu disse não desde o início. Mas às vezes você pensa, nossa, é muito dinheiro para dizer não. Será que eu realmente quero dizer não aqui? Será que eu apoiaria isso? Acho que você precisa ser muito claro sobre seus valores. E porque sou claro sobre isso, talvez eu tenha ganhado menos dinheiro ao longo do tempo. Mas me sinto em paz com o que estou endossando, digamos. Sim, mas nem todo dinheiro é bom dinheiro. É interessante. Fazemos vários estudos de caso com nossos alunos que os ajudam a praticar isso. Como isso funciona? A gente diz, bom, pode ser um doador de uma universidade que quer te dar dinheiro, mas com muitas condições atreladas. Em que ponto você diz, prefiro não aceitar, mesmo que isso pudesse mudar tudo? Tipo, nossa, isso vai nos ajudar a sair da dívida. Isso vai nos ajudar a manter nosso corpo docente. Tipo, em que ponto você diz, não vou fazer isso? Tem um caso que eu uso nas minhas aulas. É um caso da Harvard Business School, sobre um jovem que tem muito a provar na vida, e o chefe dele começa a pedir para maquiar os números, e ele é o CFO da empresa.
E é tipo aprovar relatórios de despesas de coisas que não são realmente corretas. Mas os dois têm valores errados, o chefe e o CFO. Exatamente, exatamente. Mas você está vendo a história pela perspectiva desse jovem. E em que ponto você diz não ao chefe? Ou em que ponto você pede demissão? Às vezes Sim. o que acontece é que você se envolve tanto que agora está tão fundo nisso que não pode sair. Agora você também é culpado. Você não pode sair e provavelmente vai levar a culpa. Exatamente. O chefe não vai assumir. Vai cair em Sim. você. Foi você quem errou, não eu. Você pode acabar preso ou sei lá o quê. Sim, e eu realmente... Sabe, às vezes os jovens têm tanta pressa. Eu vejo isso. Têm tanta pressa para ser bem-sucedidos, medido por ganhar muito dinheiro, e eu tento incentivá-los a desacelerar, a não se arriscarem demais, porque paciência, né? Isso é um jogo longo. E você pode ver alguém que, ganhou na loteria essencialmente, tendo sucesso instantâneo muito jovem, mas isso não impede que você consiga a longo prazo. É verdade. E isso pode compor ainda mais a longo prazo, quanto mais paciente você for. Tem tantos relacionamentos que construí desde 2008, 2009, 2010, quando eu estava só começando no mundo dos negócios online, com os quais eu não fiz nada nos primeiros 10, 15 anos, e agora, porque ficamos conectados e algo surgiu para um de nós, estamos só agora começando a trabalhar juntos, sabe? E é como nós dois cultivamos o relacionamento ao longo do tempo que agora temos a capacidade de ajudar um ao outro ou algo assim. E se eu tivesse pressionado todo mundo desde cedo pensando, o que você pode fazer por mim? Não acho que eu estaria aqui hoje. É muito interessante diferenciar entre networking, como as pessoas definem, e realmente construir relacionamentos reais. Relacionamentos reais. Sinceramente, não suporto o conceito de networking. Quer dizer, bobagem, que perda de tempo. É realmente sobre construir confiança. E quando você pergunta o que as pessoas entendem errado sobre sorte, construir relacionamentos de confiança ao longo do tempo é muito poderoso. Na verdade, tem uma história sobre uma ex-aluna minha que acabou se tornando videomaker da Kamala Harris na Casa Uau. Branca. Como ela conseguiu esse emprego? Bom, ela teve um professor na faculdade, cuja aula de documentário ela fez, adorou a aula e manteve contato por mais de 10 anos. Simplesmente manteve contato com esse professor, enviava amostras do que estava fazendo e eles se tornaram colegas e amigos. E quando ela se formou na pós-graduação, enviou centenas de candidaturas de emprego e não conseguia emprego nenhum. Ficou muito desesperada e entrou em contato com esse professor e disse: "Estou passando por dificuldades, só preciso de um emprego, nem consigo uma resposta." E o professor disse: "Sabe, acabei de receber uma ligação de um amigo que está buscando candidatos para essa vaga na Casa Branca. Posso te indicar?" E, veja só, ela conseguiu o emprego. Mas ela não teria conseguido se tivesse simplesmente procurado esse professor do nada, né? Foi porque eles tinham um relacionamento real de 10 anos que abriu a Sim. porta para algo muito especial. E é sabe, pelo que entendo e pelo que você fala, a sorte favorece os que são corajosos e agem agora, mas também os que são pacientes a longo prazo. É meio que os dois, né? Você tem que se colocar por aí sabendo que nada pode acontecer naquele relacionamento ou oportunidade, mas também tem que continuar valorizando relacionamentos ao longo do tempo, aparecendo para as pessoas e talvez algo aconteça no futuro também. Pode ser dos dois jeitos, né? Você pode ter uma experiência negativa em que as pessoas basicamente dizem: "Não, não vou trabalhar com você." Quer dizer, sorte é um jogo longo. Claro, você recebe ligações pedindo referências de pessoas. Claro. E você precisa decidir: nossa, essa é uma pessoa que eu quero apoiar ou não? Tem uma história engraçada. Há uns 18 anos, eu estava numa viagem com minha família para a Costa Rica e eu estava tão animada com essa viagem. Nosso filho tinha uns 16, 17 anos. Tão animada. A viagem foi nas férias de Natal e quando chegamos, essa viagem virou um desastre. Sério? Um desastre. Era uma viagem de ex-alunos de Stanford. Eles tinham planejado a viagem durante a baixa temporada e quando chegamos, era alta temporada. E virou tipo um lugar de festa. Tinha bares na piscina, a idade mínima para beber não era aplicada. A música tocava alto dia e noite.
Estávamos bem na praia, então era muito perigoso. O álcool. Tinha muitos pais tão chateados que simplesmente foram embora. Outros pais que estavam muito bravos, gritando com a equipe, que certamente não tinha nada a ver com planejar a viagem. Eles só estavam administrando. Aparentemente, eu fui muito solidária e prestativa. Eu nem lembro. Sinceramente, com o tempo, eu esqueci. Tragédia mais tempo é igual a comédia. Sim. Sobrevivemos a isso. Mas adivinha, 15 anos depois, eu estava sendo considerada para meu emprego atual, Sério? que é meu emprego dos sonhos, e descobri que uma das pessoas da equipe era quem liderava aquela viagem. Não acredito. E ela lembrava? Lembrava. Eu não lembrava Uau. dela. Foi 15 anos antes. Eu nem a conhecia. Eles lembravam de como você lidou com aquilo e melhorou E tudo. só meses depois de eu ser contratada, que ela me contou que tinha liderado aquela viagem e que foi tipo um pesadelo para ela. E ela me disse que de jeito nenhum eu teria conseguido esse emprego se tivesse me comportado mal 15 anos antes. Bom, claro. Cara, que loucura. Mas esse é o ponto. Sabe, você ouve de alguém que... Sabe, eu vejo isso o tempo todo. Tipo, alguém se comportando mal e sinto muito por essa pessoa. Penso que isso vai voltar para te morder. Sinto muito. É tão interessante, porque o que você está dizendo é que cada decisão que tomamos diariamente está nos preparando para, daqui a 5, 10, 20 anos, termos a sorte mais incrível e a vida dos nossos sonhos, com base em como agimos hoje. Adoro isso. Uma das minhas coisas favoritas que já disse ao meu filho quando ele estava no ensino médio foi: as escolhas que você faz hoje determinam as escolhas que você terá amanhã. Acho que não percebemos que estamos fazendo escolhas a cada minuto, todos os dias, e isso prepara o terreno para as oportunidades que fluem para você no futuro. O que realmente acontece no cérebro que faz a maioria das pessoas perder oportunidades de sorte, mesmo quando estão bem na frente delas, mesmo que haja algo ali que elas poderiam aproveitar, mas perdem? Não sei se você sabe que eu sou neurocientista, né? Então, eu certamente não vou responder isso do ponto de vista da neurociência, mas é engraçado que você me perguntou sobre o cérebro. Acho que tem muito a ver com a história que contamos sobre quem somos no mundo, porque todos temos uma história. Não só a que contamos sobre nós, mas a que outros contam sobre nós. Estamos sempre absorvendo como nos tratam e como vemos as oportunidades. E às vezes não as aproveitamos porque achamos que não merecemos ou não conseguimos. Sabe, a gente se limita. Porque tenho tantos alunos, consigo ver todo dia como as histórias deles se manifestam no mundo, né? Essas pessoas que têm uma atitude de eu consigo e sentem, claro, eu consigo fazer isso. Me deu um problema difícil, eu resolvo. Eu vou descobrir. E tem os outros que dizem, não consigo fazer isso, ou quero ser presidente do meu país, ou nossa, eu gostaria de... Eles têm aspirações muito baixas e é essencial que cada um assuma sua própria história. Se você pensar bem, são as mesmas habilidades para fazer algo num palco pequeno ou num palco grande, e você decide em que palco vai viver sua vida. É verdade. Nossa. Você decide. E não tem nada de errado em viver sua vida num palco pequeno. Isso pode ser super confortável, se é o que você quer. Mas acho que você deveria ser intencional. Tem alguma coisa que tenha parecido assustadora para você quando a sorte chegou? Interessante. Qual seria um exemplo? Me diz, como você responderia isso? Tipo quando você pensa, essa oportunidade enorme veio até mim e toda semana coisas boas continuam chegando. Minha vida é tão sortuda e só cresce. Já se sentiu assim? Por que acontece comigo e não com os outros? Sente culpa por ser tão sortuda? Quando uma pessoa, vou dizer isso de forma mais genérica do que pessoal, mas quando uma pessoa numa amizade ou num grupo de amigos ou uma família está tendo muita sorte e outra pessoa está passando por dificuldades, isso cria muita tensão, porque a pessoa que está realmente lutando provavelmente está frustrada, invejosa, decepcionada e pode haver coisas que ela está fazendo. Pode não ser só má sorte, né? Pode ser problemas de saúde, quer dizer... Existem todo tipo de coisas que podem acontecer e atrapalhar, que são ventos contrários que realmente te empurram para trás.
Mas acho que esse é o maior problema, quando uma pessoa é muito bem-sucedida e teve muita boa sorte. Mesmo que tenha trabalhado muito duro por isso, é difícil quando existem pessoas que não tiveram a mesma sorte. E isso cria tensão. Acho que a questão então é: como você pode ser o mais generoso possível com essas pessoas e ajudá-las de forma significativa? Você tinha outro gráfico aqui também, né? Pode compartilhar? Posso? Sim. Então, uma das coisas em que passo muito tempo com meus alunos é ajudá-los a entender como correr riscos. Porque Você precisa correr riscos para ter sorte? você precisa se desafiar, precisa sair da zona de conforto. Você é alguém que corre riscos? Sim. Essa era uma pergunta capciosa, porque existem muitos tipos diferentes de risco. Risco não é binário. Existem riscos físicos. Provavelmente está Sim. bem confortável correndo riscos físicos. Existem riscos intelectuais. Enfrentar um grande problema. Riscos sociais. Levantar Sim. e dar uma palestra na frente de um grande grupo. Certo, riscos emocionais, contar às pessoas como você se sente. Existem riscos financeiros, né? Investir numa empresa. Riscos políticos, falar a verdade ao poder. Então isso é um medidor de riscos, um riscômetro, que desenvolvemos na aula em que os alunos conseguem medir e você também pode fazer isso. Não precisa ser aluno. Nossa. Mapear Sim. o perfil de risco deles. É chamado de gráfico aranha porque parece uma teia de aranha. O centro fica embaixo e a escala vai de 0 até 10 no final. Então você mapeia seu perfil de risco, de 1 a 10. Sendo 10 que você está disposto a correr o máximo de risco. Exatamente. E você faz isso em cada área. Interessante. Certo. Então você é... Vamos começar com... Político é provavelmente o meu mais baixo. Acho que você é bem alto em risco de forma geral, acho. Sou muito alto em tudo, menos no político. Fui direto pro Então, mais baixo. baixo no político. Mas... Sim. Vou explicar. É mais tipo... Eu não quero falar sobre isso no meu programa porque quero conseguir envolver todo mundo. Sim, na verdade, né? Você provavelmente não vai Sim. dar sua opinião porque Não. quer que outras pessoas consigam expressar as visões Sim. delas. Sim. Mas também não sou tão conhecedor nessa categoria. Então também penso, bom, não tenho tanto conhecimento nessa área para realmente falar sobre certas coisas. Então, sabe, é meio que... Você vai fazer perguntas. Então, Sim. riscos intelectuais. Como seria isso? Significa que, tipo, tem um problema e vou resolver esse problema. Ok. Eu diria que é bem alto, então. E financeiro? Bem alto. Bem alto? Social é o mais social? alto, porque costumava ser. Esse e o emocional costumavam ser os mais baixos, porque eu tinha muito medo de me envergonhar, medo de parecer bobo, medo do julgamento dos outros e tinha medo de expor minhas emoções. Então eu as mascarava quando estava na adolescência e nos 20 e poucos anos. Então esses eram os mais baixos, mas provavelmente os fiz os maiores. Adoro isso. Veja que é tão importante o que você acabou de dizer. Eles não eram fixos. Você os esticou. Não. Eu me esforcei muito. Você se esforçou. Muito. Quero conseguir realizar isso. Portanto, preciso fazer Sim. isso. Preciso ficar confortável correndo riscos sociais. Sim. É interessante. Conheci alguém quando eu tinha 23 anos. Eu estava aprendendo a dançar salsa, porque isso era um grande medo meu. Então era um risco social, tipo estar numa balada latina sendo um cara branco e alto. Sim, sim. Eu pensava, eu não pertenço aqui, baseado nos padrões da sociedade. E foi por isso que fui lá. Porque eu pensava, eu quero aprender a pertencer a um lugar onde eu não deveria pertencer, né? E conheci um cara que era um dançarino incrível, que eu ficava observando quando ia à balada e perguntei o que ele fazia da vida. Sim. Sou palestrante. Eu falei, isso também me aterrorizaria. Isso é ir de um medo para outro. Ele disse, vamos nos encontrar amanhã, tomar um café, e eu te conto o que faço. E me ensinou, se quer mudar o mundo, numa empresa ou numa plataforma maior, precisa falar na frente das pessoas, seja 5 ou 5 mil de cada vez. Para engajar pessoas, precisa se comunicar. E disse, você precisa ir ao Toastmasters. Vá toda semana. É uma Sim. aula de oratória e você supera seu medo até ele desaparecer. Adoro isso. E eu fiz isso toda semana durante um ano. E me humilhei e me envergonhei. Mas foi meu experimento social. Como posso melhorar? E isso expandiu essa teia de... Como você chama mesmo? Teia de... É o seu medidor de riscos. medidor de riscos. Então isso expandiu o social e depois o lado emocional também expandiu quando entrei em relacionamentos e intimidade.
E quando comecei a curar feridas do passado e me expor falando com outras pessoas sobre minhas inseguranças do passado. E assim que consegui expandir isso, me senti tipo ilimitado no que eu podia criar. Não é incrível? Eu me senti quase sobre-humano. Sabe o que é engraçado? Quando você falou do Toastmasters, tive alguns pensamentos. Ensinamos storytelling. Temos um programa de um ano inteiro sobre comunicação Nossa. para os alunos do primeiro ano. E dizem que é uma das legal. coisas mais importantes que aprendem. Deveria ser obrigatório na escola. Exatamente. Eles se levantam e toda semana praticam contar histórias e aprendem novas abordagens, como saber a primeira e a última fala, adicionar mistério e Tramas, outras coisas tudo para isso. melhorar no storytelling. Mas também pensei, o que eu faria se não tivesse medo? Tipo, o que seria? E sabe, é engraçado. Eu pensei, nossa, não sei. É tão fora do meu radar que eu nem consideraria. É cantar. Tipo, me disseram desde pequena, você não sabe cantar. Você não consegue afinar. Então estou Esse é pensando seu que próximo não nível. sei. O que quer que você tenha medo é nisso que você está Exatamente. pensando em entrar. Tipo, será que eu realmente consigo afinar? Com certeza. Mas precisa se comprometer toda semana eu durante sei. um ano. Mas Esse é seu novo desafio social. será meu novo desafio. É interessante porque você disse antes de começarmos e Certo. quero continuar com isso um pouco. Quando te perguntei, o que mais impede as pessoas de ter mais sorte? Você disse que é a história Exato. que contam para si Sim. mesmas e a que os outros contam sobre você. Com certeza. Talvez só uma vez, mas você acreditou nisso repetidamente. Você não sabe cantar. Pare e vá dançar. Sim, exatamente. Vá fazer outra Só coisa. mexa a boca, né? Só. Sim. Talvez não cante ainda porque você não chegou lá. Então, seja qual for a história Sim. que você acreditou, você se agarrou a ela a vida toda. E agora é hora, Tina, É hora. de você Certo. se libertar. Da próxima vez que eu te ver, Imagina. vou cantar para Sim. você. Imagina o próximo nível de sorte que você cria por causa do próximo nível de liberdade interna que você desenvolve. Você fala sobre o É, veleiro, Sim. que você precisa dos valores e das habilidades internas para depois ter a tripulação, ter a vela aberta, mas esse é o próximo nível. Todos nós temos algo. Exatamente. Bom, sabe, é engraçado. Engraçado, mas não engraçado. Quando meu filho estava na segunda série, a professora dele disse que ele não sabia desenhar. Ah, cara, também passei por isso. Sério mesmo? Você acredita nisso e pensa, nem vou mais tentar. E aí, ele parou. Quer dizer, que tragédia. E então, olha a mensagem que os adultos podem passar para os alunos. Quais são seus pensamentos sobre palavras serem um programa? Me conta mais. Então, sabe, as palavras que ouvimos e as que falamos sobre nós mesmos se tornam sim. um programa em que acreditamos. Você ouviu que não é uma boa cantora. E isso virou um programa psicológico, essencialmente uma arma contra você, porque você interpretou aquela história como verdade. E se falamos repetidamente, não consigo fazer isso, não sou boa em cantar, não sou capaz disso, nunca mais vou encontrar o amor, nunca mais vou confiar em alguém, não sou bom com dinheiro. Sejam quais forem as palavras que dizemos, isso vira um programa psicológico e acredito que se torna uma marca no nosso sistema nervoso, onde o corpo começa a acreditar no que pensamos. E assim, manifestamos essa crença de forma negativa ou positiva. Você está absolutamente certo. Quer dizer, de novo, essas histórias. Então essa é uma das principais coisas que impedem as pessoas de realizar seus sonhos, a história que elas contam. Eu tenho, sabe, tanto experiências positivas quanto negativas disso na minha própria vida. Quando eu era criança, eu era muito interessada no cérebro. Não tínhamos internet e eu lia a enciclopédia médica dos meus pais. Era a única coisa que eu tinha acesso para descobrir como se fazia cirurgia cerebral. E meus pais tinham um amigo que era neurocirurgião e eu fiz uma pergunta a ele. Tive coragem de perguntar a ele, e ele fez uma piada e foi muito desdenhoso. Foi terrível. Sinceramente, eu poderia ter sido a protegida dele. Foi uma decepção tão grande ser descartada assim por causa Você era do meu curiosa. interesse, sendo que eu era muito curiosa. Mas quando eu estava na faculdade, tive um professor que escreveu no topo do meu trabalho: Tina, você pensa como uma cientista. Pronto. Cada célula do meu corpo, cada célula mudou naquele momento. Não é fascinante? É incrível quando alguém te dá isso, e eu tenho muita consciência disso, que temos tanto poder sobre o que dizemos às pessoas. Como professora de Stanford e como neurocientista, o que você notou
através do estudo da neurociência sobre as palavras que usamos sobre nós mesmos e as palavras que falamos para os outros, em como isso desbloqueia maiores possibilidades para a vida deles. Bom, antes de mais nada, não estou em laboratório há muito tempo, então não vou falar como neurocientista, mas acho que precisamos estar muito conscientes dessas mensagens e mudar a história, e podemos mudar a história. Costumo pedir às pessoas que escrevam a história de vida delas sob perspectivas diferentes. Escreva a partir de todos os traumas que teve. Agora, escreva a partir de toda a boa fortuna que teve. E agora, com as coisas mais engraçadas que já te aconteceram. E você percebe que todo dia tem a escolha de qual caminho, qual perspectiva quer usar. Então, eu passo muito tempo pensando em reformular problemas e em como olhar para as coisas por diferentes ângulos pode abrir soluções totalmente Sério? novas. Me Sim. dê um exemplo. Se alguém está enfrentando um desafio na vida agora, talvez algo muito difícil, como um término, um colapso, falência, não conseguir a oportunidade que quer ou sentir que um amigo atraiu, seja o que for, e está passando por isso agora. Como essa pessoa pode contar uma história diferente sobre isso, não para ignorar a dor, mas para enxergá-la como ela é e criar mais oportunidades na vida? Ter a capacidade de fazer uma tempestade de reenquadramento. Tempestade de é assim que reenquadramento. chamo. Fazer uma tempestade de reenquadramento, ou seja, pensar na pergunta que você está fazendo antes de começar a criar soluções, é muito importante, porque quando você pergunta algo, você está supondo que sabe qual é o problema, certo? Se você diz, eu quero me casar, certo? Bem, o que você realmente quer? Companhia, segurança, filhos, há muitas coisas por trás Não quer ficar disso. sozinho. Eu não quero ficar sozinha, certo? Então, é muito importante fazer essa tempestade de reenquadramento e pensar qual problema você realmente está tentando resolver antes de correr para a solução. Muitas vezes, achamos que sabemos qual é o problema certo e saímos correndo, especialmente na escola. Com que rapidez você consegue fazer a tabuada? Você corre para as respostas, mas permanecer no espaço do problema e realmente entender qual é a questão no início é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Você quer que eu dê um Sim. exemplo divertido das minhas aulas de solução criativa de problemas? Como acabei de vir de avião, eu pergunto, todo mundo tem uma mala, certo? E eu digo, certo, faça uma lista de tudo de que você gosta e não gosta na sua mala. Então as pessoas falam de tudo. A alça trava, as rodas ficam sujas, não há espaço suficiente, blá, 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 ela é pesada, preciso levantá-la, enfim, tudo de que não gostam na mala. Então eu digo, ótimo. Criem uma mala nova que resolva esses problemas. Então, elas vão rapidamente, super animadas, projetar essa mala totalmente nova. E eu digo, ótimo, por que usamos uma mala afinal? E elas paralisam. O quê? Afinal, qual problema estamos realmente tentando resolver com uma mala? Elas demoram a entender, porque simplesmente presumimos que precisamos usar uma mala. Mas usamos uma mala porque queremos ter as coisas de que precisamos no destino. Não usamos porque adoramos arrumar, carregar por aí ou perder uma mala. Nós usamos uma mala apesar de odiar usá-la. Então eu digo, resolva esse problema. Como ter as coisas de que preciso no meu E destino? minha esposa é atriz e faz filmes lá. Ela filma muito por lá, principalmente na cidade do México. E nessas idas e vindas, eu pensava, eu não gosto muito de ficar em hotel. Era um hotel diferente toda vez, carregando a mala e todas essas coisas. E eu pensei, por que não pegamos um lugar pequeno e deixamos nossas coisas aqui para 1 ou 2 semanas, para eu não precisar viajar com uma mala? Talvez eu tenha ido um Sim, pouco longe bem, demais. não, mas isso... Porque quando vou à cidade do México, levo só uma mochila com notebook. Chego relaxado e está tudo pronto para mim. Nem precisava comprar o apartamento. Poderia simplesmente ter feito deixar isso. sua mala lá. Poderia ter um hotel onde Sim, você só ou deixasse a poderíamos mala. enviar nossas coisas antes ou algo assim. Exatamente. Ou pense em todas as soluções criativas. E se houvesse um Airbnb para roupas? Talvez você Que encontre legal. seu sósia na cidade do México e essa pessoa também meio gosto que alugue disso. o guarda-roupa dela para você.
Ou minha ideia favorita, que antes parecia ficção que é? científica, e roupas impressas em 3D. E se meu guarda-roupa estivesse na nuvem e de manhã eu entrasse online e dissesse: quero usar isto, isto e isto. Aliás, quero aquela jaqueta verde amanhã, não roxa. Isso Ou vai acontecer quero no vermelha, certo? E eu simplesmente Isso está imprimo. acontecendo. Quer dizer, Sim. a questão é que vamos deixar essas empresas de malas Exatamente. fora do mercado, porque ninguém realmente quer uma mala. Enfim, o que quero dizer é que você precisa questionar a pergunta que está fazendo antes de tudo. Então, quando você estiver com muita dificuldade, pense: que problema eu realmente estou tentando resolver? E comece a pensar em todas as formas diferentes de lidar De com todas isso. as coisas que você ensina em Stanford, nas suas aulas, quais são as 3 que mais surpreendem você pelo benefício que trazem às pessoas? Talvez seja algo pequeno, algo fora do currículo principal. Não sei. Quais 3 coisas geram a maior reação dos seus alunos? Essa é uma pergunta muito interessante. Quero pensar bem nisso. Uma coisa seria: falamos sobre o medidor de risco e assumir riscos. Eu pergunto aos meus alunos de que é feito o fundo quando eles fracassam. Quando fracassam, de que é feito o fundo? Qual é o modelo mental deles O que a sobre maioria isso? diz? Um buraco negro, lava fervente, vidro quebrado, e eu digo: sério? Se você tirar um 7 nessa prova, vai morrer. Então, tenho curiosidade. Quando você chega ao fundo do poço, de que ele é feito? É mais como tristeza, depressão. Não Uma coisa precisa ser física. algo físico. Alguma coisa física. É borracha? Não. É uma como cama algo elástica? rochoso, É uma... frio. Sim, duro. Certo, Rochoso, é duro. frio. Muito interessante, porque quem disse isso a você? De onde tirou essa ideia? Há pessoas que dizem que é uma cama elástica ou uma rede Você de simplesmente segurança. quica de volta. Você escolhe essa história, escolhe a história legal. que conta. E isso ajuda as pessoas a se tornarem mais resilientes, porque resiliência é uma das melhores formas de ter mais Sim. sorte, pois cada vez que você se recupera, ganha outra chance. Angela Duckworth fala de resiliência e determinação, certo? Ela também é de Stanford? Ela é da Pensilvânia. Certo. Desculpe. Sim, foi perto. Sim. Não tão boa quanto Stanford. Brincadeira, Sim. é boa. Mas o fator-chave do sucesso é a determinação, que é resiliência, certo? É conseguir ser resiliente. Sim, continue. Tente de novo. Eu ainda não sei, ainda não fiz, ainda não aprendi a falar em público. Uma coisa Ou cantar é em público entender... ainda. Sim. Então, uma delas é definitivamente se sentir mais confortável com o fracasso. Na verdade, faço meus alunos escreverem currículos de fracassos com todos os seus maiores erros pessoais, profissionais e acadêmicos. E não há problema em fracassar, desde que você registre o que aprendeu e o que fará diferente. Eu vejo o fracasso como feedback. É uma informação que mostra o que não funcionou. Exatamente. E o que você pode fazer diferente para dar certo da próxima vez. Bem, você caminhou na primeira vez que Não. tentou? Andou de bicicleta de primeira? E qualquer outra coisa difícil. Que tal dançar quem me salsa, dera. falar em público? Foram meses de momentos dolorosos, me humilhando diante das pessoas, sabe? Sim, mas agora você Eu sou muito provavelmente bom. é muito bom. Minha esposa, que é Aposto mexicana, diz que sou melhor do que ela. Então, enquanto ela disser isso, Certo, ótimo. A questão é estar disposto a perguntar: o que fiz de errado? O que faço diferente? Pense como atleta. Você pratica, melhora e tem um treinador. É preciso assumir seus fracassos e seguir em frente. Então, uma delas é sobre assumir riscos. A outra é realmente sobre reenquadramento e a ideia de que você precisa entender qual problema está tentando resolver e que, se permanecer nesse espaço do problema tempo suficiente, identificar as necessidades reais e entender... Há uma frase famosa atribuída a Einstein. Se eu tivesse um problema assustador para resolver, 1 hora para resolvê-lo e minha vida dependesse da solução, passaria os primeiros 55 minutos formulando o problema. Porque, quando eu o formulasse corretamente, a resposta se tornaria sério? óbvia. Interessante. Então, pode dar um exemplo da sua vida pessoal de como isso seria? Certo, deixe-me Tipo, ver. reformular o problema e então encontrar a solução por causa desse enquadramento, em vez de focar apenas na dor do problema. Bem, deixe-me pensar. Quero dar um Ou bom talvez exemplo. algo do passado, ou algo assim, não sei. Sim.
Talvez eu queira um emprego. Quero muito um emprego. Envio candidaturas, envio currículos, não consigo nada e penso, na verdade, eu quero trabalhar. Posso abrir minha própria empresa, certo? Então, em vez de pensar, preciso que outra pessoa me contrate, eu quero um trabalho significativo e uma renda. Não preciso que outra pessoa faça isso por mim. Posso fazer isso sozinha. Esse seria um Certo, exemplo. entendi. Ótimo. E voltando ao... Era o medidor de risco? O Se medidor você de puder risco. mostrar isso mais uma vez, as pessoas vão Sim. de 1 a 10 em cada área sobre onde conseguem assumir riscos, certo? E digamos que ele se expanda mais em alguns lugares e diminua em outros. O que isso mostra quando você faz esse medidor de risco para si? Devemos tentar expandir em todas as áreas? Ou... Bem, não necessariamente. E essa é uma pergunta muito boa. Você vai descobrir que algumas pessoas têm um perfil de risco raso? muito É pequeno? Sim. Algumas pessoas são muito angulares, parece uma gravata borboleta. Há 2, 3 ou 4 coisas em que são muito fortes e se sentem muito à vontade para assumir riscos, mas em outras não. Agora, uma coisa para ter em mente. Pessoas que são, por exemplo, investidores de capital de risco, você diria que assumem grandes riscos financeiros, mas tentam reduzir todo o risco. Eles querem a ganhar melhor dinheiro. equipe e o Sim. melhor produto. Querem o melhor mercado e o melhor momento. Vão minimizar o risco. Ninguém vai pular de um avião perfeitamente bom, sabe? A menos que saiba que o paraquedas foi embalado corretamente. Então, quando assumimos riscos, o melhor é correr pequenos riscos, melhorar um pouco mais, avançar um pouco, certo? Não vou decidir que amanhã correrei uma maratona. Se eu decidir correr uma maratona, a cada dia vou correr um pouco mais. E todos sabemos, quer dizer, talvez nem todos, mas se você melhora 1% a cada dia ou 1% por semana, é incrível o que acontece. Você conhece isso? Se pegar 1,01 e fizer a mesma coisa todos os dias, 1,01 e multiplicar por 365, quanto dá? 1 vezes 365. 365? Não, 1. Certo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Se você 1,1. multiplicar 1,01%, 1,01 por 365 vezes. Quanto dá? Nossa. 38. Então, se você melhorar 1% por dia ou 1% por semana, se fizer 1% por semana, você seria o dobro chegaria a 2. Então, isso se acumula. Mais uma vez, o efeito composto. Falamos de valorização. O efeito composto de assumir riscos, o efeito composto, acho que essa é outra coisa, certo? O efeito composto das coisas que você faz. Sorte e vida são um jogo de longo prazo e, com esse efeito acumulado, você acaba atraindo coisas muito boas para o seu caminho. Então, como você aprende a se treinar para ter sorte se sempre foi avesso a riscos e nunca sentiu que a sorte vinha para você? Mas há muitos pequenos experimentos que você pode fazer. Uma das minhas coisas favoritas para ter sorte é simplesmente conhecer novas pessoas, Isso é grande. certo? Cada pessoa nova que você conhece. Sou viciada em conversar com pessoas ao meu lado na fila, com pessoas sentadas ao meu lado em aviões. Eu poderia contar muitas histórias sobre coisas que aconteceram. Alguns dos meus melhores amigos surgiram enquanto eu estava na fila para embarcar em um Sério? avião. Sim, e elas mudaram minha vida. Estávamos conversando enquanto esperávamos. E uma delas, minha amiga Beverly, acabou trocando de assento para sentar ao meu lado no avião. Conversamos durante toda a viagem. Viramos amigas rapidamente e fizemos várias colaborações. Sim, e é incrível. Nós nos conhecemos em um avião. E você assumiu um risco ao dizer: Olá, como está? O que vai fazer? Para onde vai? Me conta o que está acontecendo. Sim, exatamente. E um dos truques é ter algo com você. Seja uma... Geralmente viajo usando algo com o logo de Stanford. Então isso atrai e é um sinal. Sim. Alguém vai dizer algo. Sim, isso é certo. Stanford. É um mascote, árvores estudei ou algo em assim. Stanford. Ou vê algo que outra pessoa tem e diz, isso é tão interessante. Sou de Ohio. E sempre que vejo alguém com um boné da Ohio State, eu digo OH. Sim. E tento conseguir a resposta. E isso começa alguma coisa, Isso certo? inicia a conversa. Sim, vou contar uma... Sim.
Posso contar uma história engraçada? Quando Josh, meu filho, tinha talvez 7 ou 8 anos, eu estava no supermercado. Um homem se aproximou com a filhinha e me perguntou como fazer limonada. Achei interessante porque a maioria das pessoas sabia que era para misturar 3 latas de água ao pó de limonada, mas não dizia isso na embalagem. Então, eu expliquei a ele, mas fiquei muito curiosa. Assumi um pequeno risco e fiquei atrás dele na fila do supermercado e disse: "Olá, não reconheço seu sotaque. De onde você é?" E ele disse: "Sou do Chile." Eu disse: "Sério? Que interessante. Mas o que traz você aqui?" Ele respondeu: "Estou aqui para aprender sobre empreendedorismo. Vou assumir a empresa da minha família e vim ao Vale do Silício aprender sobre empreendedorismo." Eu disse: "Muito interessante. Eu dirijo o Centro de Empreendedorismo da Escola de Engenharia de Stanford. Aqui está meu cartão, caso eu possa ajudar." Bem, ele entrou em contato e eu o apresentei a algumas pessoas que poderiam ajudar. Ele acabou levando um grupo de pessoas a Stanford. Eu os ajudei a conseguir um espaço, coisas fáceis para mim. A história não termina aí, mas mantivemos um contato bem distante. 2 anos depois, eu iria ao Chile. Eu estava organizando uma conferência em Santiago. Então entrei em contato e disse: "Olá, gostaria de tomar um café?" Ele disse: "Claro, parece ótimo." Mas quando chegou a hora, disse: "Não consigo sair, mas me faça um favor. Leve alguns colegas e nos encontremos no saguão do meu prédio, do prédio da minha empresa." Então peguei 2 pessoas comigo, sem saber o que aconteceria. Fomos até lá. Um colega dele nos recebeu e nos levou ao terraço do prédio. Fomos convidados a entrar no helicóptero deles e voamos pela cidade de Santiago Nossa! até a estação de esqui da família e depois voltamos. Que sorte, certo? Que legal. Mas, é claro, a maioria das pessoas pensa na sorte como transformar limões em limonada. Mas esse é um Literalmente. exemplo de transformar limonada Bem em legal. helicópteros, certo? É assim que funciona. É como se houvesse $1 milhão em cada sala. Cabe a você encontrá-lo. Nossa! Se você pensar na vida assim, que há $1 milhão em cada sala, vira um jogo. Quem eu deveria conhecer aqui? Quem será meu novo melhor amigo? Quem será meu parceiro de negócios? É verdade. Sinto que pensamos muito parecido nisso, porque eu não cresci achando que tinha inteligência para a escola. Eu ficava no final da turma e não sentia que tinha habilidades além dos esportes, mas sabia fazer perguntas. E eu era muito curioso, meio como você foi com aquela pessoa quando era mais jovem e tentava perguntar, mas acabou sendo bloqueada na sua curiosidade. Mas eu sempre tive coragem de perguntar a pessoas muito mais velhas e sábias do que eu. "Cara, como você fez isso? Me conte mais sobre isso." Ou, "Como você superou isso?" Eu ficava fascinado com a forma como as pessoas se tornavam quem eram. E não precisava ter outra habilidade ou talento além de curiosidade e presença. Eu adoro isso. Curiosidade é muito importante. É uma superpotência. E aprendi a ser curiosa com meu pai. Meu pai era a pessoa Sério? mais curiosa do mundo e ensinou os netos a serem... Ele me ensinou, mas eu também o vi com os netos. Aqui está algo que você pode fazer com suas 2 filhas. Sim, me conte. Sempre que entravam em um ambiente novo, podia ser um restaurante, uma festa, qualquer lugar, ele dizia: "Certo, olhem ao redor." Tirem 1 minuto para olhar ao redor e depois dizia: "Fechem os olhos." Então ele os testava. Quantas janelas há? De que cor é o carpete? Quantas portas há? Ele continuava perguntando aos netos: que tipo de luminárias há? E quantas mesas estão na sala? Eles ficaram muito bons em observação, Uau! porque sempre sabiam que o avô os testaria sobre Nossa, prestar atenção. Observação é uma superpotência. Sim. E se você consegue observar as pessoas, sua linguagem corporal, o que dizem, o que não dizem, e fazer perguntas de acompanhamento, sinto que isso ajuda muito. Sim, e também ser muito curioso sobre tudo. Outra coisa que meu pai fazia. Quando éramos crianças, alguém deixava a tampa da pasta de dente aberta. Aquilo era uma transgressão enorme. Então, ele colocava nós 3 em fila e fazia um teste de detector de mentiras. Ele media nossos pulsos. Quem deixou a tampa aberta? Qual é seu nome? Qual é sua cor favorita? Qual sua idade? Quando é seu aniversário? Você deixou a tampa da pasta de dente aberta?
Então, sabe, é transformar tudo em uma espécie de Isso é experimento. legal. Então, acho que crescer em um ambiente onde curiosidade e experimentação são atividades do dia a dia treina sua mente para pensar dessa forma. Concordo 100%. Acredito que o cérebro é programado principalmente para procurar ameaças. Onde está o perigo? Ele não procura oportunidades por padrão, a menos que seja treinado, como seu pai fez. Mas a maioria das pessoas não vê as oportunidades, vê as ameaças. Então, como anulamos essa configuração padrão que muitos temos, em que o cérebro se preocupa mais com o que pode dar errado do que com o que pode dar certo? Acho que basta experiência, certo? Você precisa fazer pequenos experimentos. Uma das coisas favoritas que aprendi lecionando foi com meu colega Alberto Savoia, que tem um livro chamado The Right It e ajuda as pessoas a fazer experiências bem pequenas para testar ideias. E você não quer fazer experimentos que, se não derem certo, farão você perder todo o seu dinheiro ou uma Sim. perna, Não, certo? pequenas. Você quer fazer Coisas coisas pequenas. pequenas. E como fazer coisas pequenas? Ele chama isso de pré-protótipos. Um protótipo testa se algo vai funcionar, mas um pré-protótipo testa se é a coisa certa em que se deve trabalhar. Então, há muitas formas de fazer pré-protótipos bem divertidos para testar coisas na sua própria vida. Vamos imaginar, meu filho, minha nora e nosso novo netinho moram em Nova York. Então penso, será que devo me mudar para Nova York? Bem, não preciso me mudar. Talvez eu possa testar isso antes. Talvez eu fique lá por um mês e primeiro vejo se gosto, certo? Você não precisa ir e... Você não precisava comprar um lugar na cidade do México, mas comprou. Certo. Que bom, ótimo. Mas fui para Só lá que durante poderia alguns ter anos dito... primeiro e testei essas coisas. Exatamente. Só depois certo. que eu comprei. Deixa eu experimentar. Deixa eu passar tempo Sim. suficiente nisso. E você pode fazer isso em tantas outras áreas da vida. Pode testar pequenas partes e assim melhora sua percepção sobre estar fazendo a coisa certa. Muitas pessoas no universo da manifestação, visualização e mentalidade acham que basta pensar em algo para manifestá-lo. Mas grande parte da sua pesquisa fala que a sorte recompensa muito quem age, se movimenta e realmente toma iniciativa. Onde fica a linha entre ajustar sua mentalidade, pensar e acreditar que algo é possível e agir de forma consistente para criar essa sorte? Sim, o conceito de manifestação é curioso para mim porque é um ponto de partida para visualizar aonde você quer chegar. É como ter uma bússola e saber para onde vai, mas você precisa fazer algo, certo? Não posso Certo, manifestar certo. minha entrada na faculdade de medicina, certo? Um dos meus alunos me contou uma história que achei brilhante. Ele escreve uma carta para si mesmo a partir da perspectiva do futuro, relatando tudo o que já realizou. Eu adoro isso. Ele escreve o texto em azul e sempre que realiza algo, muda aquela parte para preto, até que toda a carta fique preta. Então escreve outra carta. Ao escrever essa carta, ele estabelece uma intenção, mas depois precisa agir. Ele realmente entrou na faculdade de medicina. Disse, quero ir para a faculdade de medicina. Então o que ele fez foi... É como, certo, preciso estudar para o MCAT, escrever minha redação e fazer todas essas coisas. Então, manifestação é, na verdade, definir uma intenção. Você precisou definir a intenção de dançar salsa. Não aprenderia a dançar salsa apenas Só pensando. pensando nisso. Sim, você precisa ir lá e mexer os pés. Sim, adoro que você fale sobre intenção, porque na página 80 do seu livro está escrito: a sorte favorece quem tem clareza sobre suas intenções e coragem para pedir. E você dá uma estrutura para fazer pedidos. A primeira pergunta é: do que você precisa? A quem vai pedir e como vai pedir para aumentar a chance de receber uma resposta favorável? Sim, isso é importante, certo? Vamos lá. Explica para mim. Você precisa pedir o que quer a pessoas que podem ajudar, mas precisa saber pedir de uma forma que elas provavelmente digam sim. Como faz isso? Imagino que muitas pessoas peçam coisas a você. tempo todo. E às vezes você simplesmente aperta excluir. Ah, sim. E às vezes você responde na hora. Isso. Então, antes de tudo, as pessoas precisam fazer a lição de casa, certo? Precisam saber dizer: olha, eu sei que você é especialista em tal assunto. Eu escuto seu podcast e tenho uma pergunta para você, certo? Peça algo pequeno.
Peça algo muito específico àquela pessoa e faça sua lição de casa. Não diga, posso encontrar você para um café amanhã? Essa é outra. Posso tomar um café com você amanhã para extrair suas Leia ideias? meu livro primeiro. Certo? Vá ouvir um podcast. Sim, Sim. peguei tudo o que sei e coloquei nesse conteúdo. Por favor, faça sua lição de casa. É interessante, muito engraçado. Nesta última semana, tive uma pequena percepção. Uma mulher disse, estou no campus neste verão, posso encontrar você para tomar um café? E eu respondi, estou muito ocupada. Por que você não me envia 1 ou 2 perguntas? Vou fazer o possível para responder. Ela escreveu de volta. Acabei de comprar seu livro. Você estaria disposta a autografá-lo para mim? Bom, isso é bom. Eu Gostei. pensei, Claro que agora vou autografar estamos meu chegando livro. a algum Se você lugar. vier ao meu escritório. Exatamente. Então eu Sim. disse, claro, vem aqui. E é claro, vou ter Claro. 15 minutos com ela quando autografar o livro. Mas ela iria ler o livro. E não é que ela precisasse comprá-lo. Essa não era a questão. Ela estava fazendo algo que mostrava que tinha se preparado e também encontrou algo que teria conexão comigo. Então, aqui vai um ótimo exemplo. Adoro este exemplo. Um jovem chamado Oliver entrou em contato comigo. Ele morava no Japão, tinha se formado na faculdade e decidiu viver no Japão, experimentar morar em outro lugar e ter uma experiência totalmente nova por alguns anos antes de voltar aos Estados Unidos e conseguir um emprego. Ele assistiu à minha palestra TED sobre sorte e disse, isso fez muito sentido para mim e quero me tornar um treinador de sorte. Você aceitaria conversar Que comigo? legal. E eu tinha acabado de começar a trabalhar neste livro. Claro, ficarei feliz em conversar alguns minutos com você. Então entrei em uma chamada e tivemos uma conversa muito agradável. Conversamos talvez por 5 ou 10 minutos e depois o que ele me enviou. Um agradecimento. Ele me Sim. enviou uma mensagem de agradecimento, mas não parou por aí. Ele me enviou uma lista de 10 coisas que poderia fazer para me ajudar com o livro. Nossa, Nossa, certo? coisas reais, não só. Entendo que você está escrevendo este livro. Aqui estão formas de ajudar. Nada da lista era exatamente o que eu precisava, mas fiquei tão impressionada com a iniciativa dele que perguntei se queria ser assistente de pesquisa do livro. Eu nunca tive um assistente de pesquisa para um livro. Não é algo que eu faço, mas pensei, acho que ele pode me ajudar. Então, o contratei. Agora há um capítulo inteiro Não sobre acredito. ele no livro, sobre as coisas que faz para ter mais sorte. E tudo começou quando ele pediu um favor e construiu a partir disso. Isso remete ao capítulo 7, na página 81. Aprecie a sorte. A sorte favorece quem agradece. A boa vontade se transforma em boa sorte. Exatamente. Ele estava criando Foi por boa onde vontade ao dizer, começamos. aqui estão maneiras de eu ajudar. Exato. Ele foi muito Ele específico. nem perguntou, como posso ajudar você? O que também não é ruim. Mas ao dizer, aqui estão 10 maneiras de eu ajudar, ele evita Sim. que você tenha de pensar. Certo? É o seguinte, como posso ajudar? Agora eu tenho que Eu tenho descobrir. que pensar no trabalho, certo? Não que isso seja ruim. Oferecer. Como posso ajudar? É um ótimo começo. Mas o próximo nível, a versão avançada, o crédito extra, falando como professor, é: aqui estão 3 coisas que vejo que podem ser úteis para você. Certo. Vejo que você está tendo dificuldade com isso. Você vê alguém e diz, deixa eu ajudar com isso. Outra coisa é, sei que está trabalhando nisso. Aqui está um artigo que pode ser interessante, certo? Aqui está alguém com quem você talvez queira conversar. Sim. Essas habilidades, o legal da sorte é que você não precisa fazer um mestrado para aprendê-las. Você ensina isso neste livro. É como enviar um e-mail agradecendo alguém, valorizar uma pessoa, oferecer uma solução, ser curioso, assumir um risco. Você não precisa ir à escola para aprender isso. Pode ler seu livro e realizar uma ação de 2 minutos por dia para criar mais sorte na vida. Sim, o que percebo é que as pessoas estão deixando moedas de ouro sobre a mesa. Vou dar um exemplo. Talvez eu convide um palestrante incrível. Você vem falar com os alunos e, no fim, diz: se tiverem outras perguntas, sintam-se à vontade para entrar em contato. Aqui está meu e-mail. Quantas pessoas vão entrar em contato? Talvez só uma. Talvez, e você pensa, vocês Eu dei estão meu e-mail a loucos. todos. Sério mesmo que você não fez acompanhamento? Loucura. Nem para dizer obrigado. Obrigado. Nem para agradecer. Pensando nisso, eu falei na minha antiga faculdade alguns anos atrás.
E um rapaz que se formou no ano passado vem me mandando e-mails apenas para agradecer pela palestra que dei lá anos atrás. Agora ele vai se mudar para Los Angeles e ele faz contato a cada 6 meses, agradecendo e dizendo que gostaria de me conhecer. Agora vai se mudar para cá e vamos nos encontrar nas próximas semanas. Mas é porque ele continua fazendo acompanhamento, porque entrou em contato depois que falei. Sim, passe no escritório. Vou encontrar você por 1 hora e conversaremos. Quem sabe o que vai acontecer? Sim, quem sabe? Não sei, mas é tomar iniciativa quando alguém se dispõe a dizer: estou aqui, fique à vontade para falar comigo. A maioria das pessoas não dá continuidade a isso. Sim, é aquilo. A sorte raramente navega sozinha. A sorte vem por meio de outras pessoas. É preciso entender isso e as relações que são construídas. Também falo sobre resolução de conflitos. Você pode pensar, por que resolução de conflitos? Bem, pense nisso. Se você acorda todos os dias e há um conflito na sua vida, isso não é apenas algo negativo, mas algo que pesa sobre você. Se puder levantar de manhã e dizer: minha ficha está limpa, eu não tenho ninguém, não tenho nada martelando no meu cérebro, nenhuma história acontecendo, sua mente fica livre. Sua energia fica mais expansiva. Exatamente. Então, isso é bom para você. Mas também é bom manter esses relacionamentos limpos, porque, mais uma vez, a boa sorte vem por meio dos relacionamentos. Com certeza. Há 2 perguntas que tento fazer à maioria das pessoas. Com o que você está mais animado na sua vida agora? Para mim, quando alguém consegue expressar sua maior alegria e animação, você nunca sabe o que ela vai dizer, nem como poderá se identificar e se conectar nesse nível. E a segunda pergunta que gosto de fazer é: qual é o maior desafio que você enfrenta na vida agora? E ver o que se abre para a pessoa. Talvez não tenha relação alguma com carreira ou negócios. Pode ser algo como meu problema de saúde, meu relacionamento, ou isso e aquilo. E se você puder ajudar a resolver o maior desafio de alguém ou aumentar sua maior animação, isso sempre criou mais sorte para mim também. Sim, com certeza. Pergunte às pessoas, com o que você está animado, o que está impedindo isso e como você pode contribuir. Acho totalmente brilhante. Tina, isso foi incrível! Estou muito animado com este livro, What I Wish I Knew About Luck, A Crash Course on Turning Aspirations into Achievements. Quero que todos comprem um exemplar, ou deem a um amigo que já tem muita sorte, para ver como pode ter ainda mais. Ou a alguém que sente que a sorte não está ao seu lado, para começar a tê-la. Mais uma vez, What I Wish I Knew About Luck. Tenho algumas perguntas finais para você. As pessoas podem comprar online, mas onde mais acompanhar ou apoiar você? Sei que hoje você é professora em Stanford, mas onde mais? Bem, eu gosto de usar o LinkedIn. E é bem Certo. fácil me encontrar por Vamos lá. nos conectar depois disso, certo? Eu uso o LinkedIn para compartilhar muitas coisas. E minha editora tem me incentivado a usar o Instagram. O que eu realmente não faço. Você não usa muito, né? Eu estou lá, mas não muito. Talvez eu passe a usar mais. Só que hoje olho mais É o só LinkedIn jogar mesmo. seu nome no LinkedIn? Meu nome, Certo. Tina Silig. Se alguém estiver assistindo ou ouvindo e mandar uma mensagem por lá, talvez se mandar do jeito certo. É que eu sempre respondo. Respondo tudo. Pode levar alguns dias. Mas, sabe de uma coisa? Se alguém dedica esse tempo, mas há um truque, mande uma mensagem curta. Não uma longa história da sua vida inteira. Curta. Muitas vezes mandam algo muito longo, e aí preciso ler tudo Sim. e entender. O que tem aqui? É demais. Sim, apenas mande uma. O objetivo da conversa é chegar à próxima conversa, Sim. sabe? Não para deixar aquilo parado na minha caixa de semanas. entrada, esperando por mim. Vou resolver isso quando tiver tempo. Exatamente. E quando você terá tempo? Esta pergunta se chama As 3 Verdades. Então imagine, Tina, hipoteticamente, que você vive o quanto quiser, mas é seu último dia na Terra, muitos anos no futuro. Você pode criar e fazer tudo o que quiser, mas, por alguma razão, no último dia precisa levar todo o seu trabalho com você. Então este livro, seus 30 livros até lá, esta conversa, tudo desaparece. Mas, nesse último dia, você pode deixar 3 lições para o mundo. Eu chamo de 3 verdades. Quais seriam as suas? Bem, posso dizer que fiz minha lição de casa. Eu sei que fez. Você veio preparada. Realmente tive algum tempo para pensar nisso, o que foi muito A divertido. maioria é pega de surpresa. Sim, mas eu pensei nisso seriamente. Quais seriam as 3 verdades? A primeira é que todos nós temos mais poder de ação na vida do que imaginamos. E sempre que nos sentirmos travados, devemos perceber: o que eu realmente tenho? O que posso fazer com o que tenho?
as restrições, muitas vezes, são um estímulo incrível para a criatividade e resolução de problemas. Sabe, o que você tem? Onde está seu poder de ação? Essa é uma. A outra é que a maioria dos problemas é, na verdade, uma oportunidade. E quanto maior o problema, maior a oportunidade. Então, se você tem dificuldade com algo, provavelmente outras pessoas também têm. Será que você pode não apenas resolver isso para si, mas também para outras pessoas? Isso se transforma em uma oportunidade bem grande. Portanto, reenquadrar problemas como oportunidades. E a última é que a sorte realmente é um jogo de longo prazo. E estamos investindo. Adoro a ideia de que a valorização se valoriza. Então vou citar você e dar os créditos. Que bacana. É um jogo de longo prazo e investimos todos os dias. Quanto mais você investe, mais isso volta para você. Isso realmente acontece. Posso dizer que escrevi um livro, What I Wish I Knew When I Was 20, e eu realmente queria saber essas coisas aos 20 anos, porque nessa fase você está meio no início e não tem muito o que fazer além de investir. Invista um pouco todos os dias e o retorno é realmente extraordinário. Bem, duas coisas, Tina. Quero reconhecer você e agradecer por estar aqui. Obrigado por vir de Stanford e por ter tanto entusiasmo e paixão por isso, porque acredito que o mundo abre espaço para pessoas apaixonadas. Você criou sorte na sua vida de muitas formas, construindo uma vida bonita e rica, acredito, por causa da sua paixão e entusiasmo. Então reconheço você por isso e agradeço por estar aqui e compartilhar essa sabedoria com meu público. Isso é uma enorme oportunidade. Não poderia estar mais feliz. E muito, muito obrigada por me convidar para participar. Estou aprendendo muito com o seu podcast e sei que isso é só o começo. Obrigado. Uma última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Minha definição de grandeza acho que é diferente para cada pessoa. Trata-se de descobrir quem você é no mundo e encontrar ressonância. Acredito muito que antes de algo se tornar sua paixão, é algo sobre o qual você não sabe nada. Então, precisa experimentar e tentar muitas coisas até descobrir. Nossa, é isso que faz sentido para mim. Só aos 41 anos, eu acabei em um trabalho que finalmente cantava para mim. Mudei de carreira, não apenas de emprego. Eu brincava que mudava de carreira a cada 2 anos, precisando ou não. Quer dizer, comecei como neurocientista e depois acabei ensinando empreendedorismo para engenheiros. Sim. Há muitas mudanças nessa trajetória. Posso dizer que, quando você encontra o lugar que realmente combina com você, é extraordinário. Grandeza é diferente para cada pessoa. Trata-se de encontrar seu lugar no mundo. Doutora Tina, obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Foi realmente uma alegria. Incrível. Nossos cérebros não foram feitos para ter acesso a tudo o tempo todo. Desde a introdução da rolagem infinita, as pessoas ficaram mais entediadas. Se você der às pessoas 20 vídeos para percorrer, elas ficarão mais entediadas do que se você escolher um desses 20, entregar a elas e fazê-las focar nele. Se você tem muitas opções, acaba fazendo algo que já viu antes ou que é fácil ou conveniente.